Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje a gente vai estudar a respeito de vetores. A questão que foi indicação de alguém aqui para a monitoria diz o seguinte: dados os vetores, vetor U com as coordenadas 3 e menos 4, vetor V com as coordenadas menos 9 quartos e 3, verificar se existem números A e B tais que o vetor U é igual ao A multiplicado pelo vetor V, e o vetor V é igual ao B multiplicado pelo vetor U. Então, nós temos aqui dois vetores em duas dimensões, né, com coordenadas x e y. Além disso, nós temos duas igualdades que podem ser utilizadas para que a gente possa substituir e descobrir se existem esses números A e B que validam essas igualdades. Lembrando que quando nós estamos falando, né, de igualdades, nós vamos trabalhar com a correspondência dos dois lados do meu sinal de igual. Então, tudo que eu tenho de um lado do igual vai equivaler ao outro lado do igual também. E a gente vai equilibrando essa condição até que a gente consiga encontrar essas possíveis representações, né, os valores desse número A e número B. Então, nós vamos iniciar o processo trabalhando com a primeira representação, que diz que nós temos o vetor U igual a vezes o vetor V. E nós vamos substituir tanto o vetor U quanto o vetor V nessa nossa equação. Então, o nosso vetor U é 3 e menos 4, igual a, que vai ser um número qualquer, que está multiplicando o nosso vetor V, que é menos 9 quartos e 3. Como este A está multiplicando o nosso vetor V, nós vamos precisar trabalhar com a distributiva em relação a estes elementos, né? O A em relação aos dois elementos do meu vetor. E aí, nós vamos ter 3 e menos 4, porque nada muda na primeira representação, não existe nenhum valor para que a gente multiplique, igual a vezes menos 9 quartos. Então, nós temos uma constante multiplicando uma fração. Teoricamente, a gente imagina, né, que embaixo desse A, quando eu não tenho nenhuma representação numérica, eu tenho uma unidade. E aí eu teria uma multiplicação de fração. Na multiplicação de duas frações, multiplico o numerador por numerador, denominador por denominador. Então, nós teríamos A vezes menos 9A, e embaixo seria 4 vezes 1, que é 4, e continua sendo um vetor. Vírgula, A vezes 3, 3As. Agora, nós temos um par ordenado, que é um vetor, igual ao outro par ordenado, que também é um possível vetor. Isso me dá uma ideia de equivalência, né, igualdade entre vetores. E isso é condição necessária para que a gente possa igualar as coordenadas. Então, eu posso afirmar, como eu tenho um par ordenado igual a outro par ordenado, que o primeiro termo desse par ordenado equivale ao primeiro termo do segundo par ordenado. Da mesma forma, que o primeiro termo, aliás, o segundo termo deste par equivale ao segundo termo do outro par. E aí nós vamos estar diante de duas equaçõezinhas simples. Então, nós vamos ter 3 igual a menos 9A sobre 4. E na outra nós temos, em vermelhinho, menos 4 igual a 3A. Tanto uma quanto a outra, quando desenvolvidas, vão me dar o valor de A, porque elas são equações de primeiro grau, de forma simples. Olhando para as duas, está mais simples nós resolvermos a equação vermelha. Mas quando estamos, né, numa resolução de exercício, a gente poderia resolver as duas e verificar que nós vamos chegar no mesmo resultado também, certo? Então, trabalhando na equação vermelha, esse 3 ele está multiplicando a operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. Então, nós vamos ter menos 4 dividido por 3 igual a A. Então, nós já temos o possível valor do meu A. Se fôssemos desenvolver a equação em azul,
nós também poderíamos chegar neste mesmo valor. Como nós desenvolveríamos esta equação, né? Esse 4, nós temos ele aqui como um denominador, ele está dividindo essa segunda parte da igualdade. Então, a operação inversa dele seria a multiplicação. Então, nós teríamos 4 vezes 3, 12 igual a menos 9A. Isolando esse A, nós teríamos também, então, 12 dividido por menos 9, que equivale ao A. Só que 12 e 9 negativos são elementos que são múltiplos da tabuada de 3. Então, nós poderíamos estar simplificando esses valores. E aí, simplificando tanto o 12 quanto o 9 por 3, nós teríamos a representação de menos 4 terços também, que chegaria neste mesmo valor. Eu só não vou escrever essa última representação por questão de espaço aqui na nossa tela. Então, a primeira variável, esse A, a gente já descobriu. Nos falta usar a segunda representação que a gente tem, que o enunciado nos deu, que o V é igual a B vezes U. E é com esta partezinha que nós vamos trabalhar. Então, nós temos vetor V igual B vezes o vetor U, certo? E aí, quais são as coordenadas do meu vetor V? O meu vetor V é menos 9 quartos e 3. Igual B, que vai ser o valor que nós vamos encontrar, multiplicado pelo vetor U, que é 3 e menos 4. O processo vai ser bastante semelhante. Novamente, nós vamos distribuir esse B em relação ao vetor que ele está multiplicando. Então, nós vamos ter menos 9 quartos e 3 igual B vezes 3, 3B, menos 4 vezes B, menos 4B. Novamente, temos uma igualdade entre dois vetores. Então, a gente pode afirmar que esta primeira coordenada é igual a esta primeira coordenada, da mesma forma que a segunda coordenada também vai ser igual à segunda coordenada. E vamos ter, com isso, duas equações a serem desenvolvidas. Então, nós vamos ter menos 9 quartos igual a 3B. E na outra equação, nós vamos ter 3 igual, deixa eu até aproveitar e colocar ela mais no cantinho, para a gente poder finalizar toda a equação verde. 3 igual a menos 4B. E aí, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos ter 3 dividido por menos 4 igual a B, mais com menos, familiarizando esse sinal, nós vamos ter menos 3 quartos igual a B, ou B igual a menos 3 quartos, que são o nosso valor de B. Se nós continuássemos resolvendo a segunda equação verde, ela é um pouquinho mais trabalhosa, por isso que eu optei por fazer a amarela primeira, né? Mas nós também teríamos o mesmo resultado. Então, nós temos menos 9 quartos igual a 3B. O 4 está dividindo o menos 9, no outro lado da equação ele vai estar multiplicando. Então, nós vamos ter menos 9 igual a 4 vezes 3, 12B. Logo, o nosso B vai ser menos 9 dividido por 12, que são elementos da tabuada de 3 também. Então, a gente pode simplificar esses dois elementos, dividir cada um deles por 3. Menos 9 dividido por 3, menos 3. 12 dividido por 3, 4. Menos 3 quartos, que é exatamente o mesmo resultado que nós chegamos pela equação amarela. Então, com isso, a nossa resposta da questão seria o valor do número A, menos 4 terços, e o valor do número B, menos 3 quartos, que nós chegamos com a segunda equação. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!